Aleluia. Quantos têm fome da palavra do Senhor hoje aqui? Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Como é sempre uma alegria. Amém? Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Já estou orando, já tem um anfitrião já para essa multiplicação. E vai acontecer em junho, em nome de Jesus. Vamos fazer uma festa. Glória a Deus, queridos. O Senhor é bom em todo o tempo. Pode colocar, por favor, o PowerPoint. Esses últimos 3 domingos eu tenho ministrado sobre o rio de Deus, a unção de Deus. Que a restituição passa pela unção. Eu quero continuar falando sobre restituição também. Que seu coração venha se encher de fé nesta noite, para você receber tudo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Quanto maior a fé que você estiver, mais unção vai sair de você para curar pessoas, para libertar, para salvar. E nós vemos quando Jesus fala, ele diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Mas quem crê em mim, de acordo com as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem 2 convites. Um para quem tem sede. Ele vai beber um pouco de água, vai ficar satisfeito. Mas Deus te convida para esse segundo convite. É crer nele conforme a palavra. Porque você não terá água somente para você. Você terá rios do seu interior. E os rios nunca é só para você. Uma jarra, um copo de água é para você somente, para matar a sua sede. Mas o rio é para todos que estão à sua volta. Amém? Que Deus venha aumentar a nossa fé nesses dias, para que o poder de Deus e a unção de Deus venha fluir de uma maneira mais intensa, mais forte entre nós. Amém, queridos? Que você não seja apenas uma jarra, que você seja uma grande caixa d'água, aleluia, cheio de fé, cheio de vida, cheio de palavras, cheio de bênçãos, cheio de conhecimento, de revelação, e uma fé grande, firme, que a unção vai ter uma vazão grande, aleluia, e vai inundar e vai abastecer muitas pessoas. Glória a Deus, aleluia. A restituição passa pela unção. Mas deve haver um clamor no seu coração pela restituição. Não será automático. Nada na palavra de Deus é automático. O Senhor decidiu que tudo será pela fé. Desde Gênesis, tudo seria pela fé. E sem fé é impossível de agradar ao Senhor. Amém? Algum servo me abençoa com uma água, por favor? Pode ser natural. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 42, 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas de prisão. São postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz: restitui. Deve haver um clamor no seu coração por essa restituição. E restituição nós temos visto que é graça de Deus. Não é porque você merece, não. Nós não merecemos restituição alguma. Mas Ele, já que Ele é gracioso, Ele decidiu restituir. Pode abaixar só mais um pouquinho o fundo, porque na live sai bem alto. Queridos, Ele decidiu que iria nos restituir. E hoje nós estamos aqui celebrando a sua morte e ressurreição. Nós iremos mais para frente comer, né, do pão que representa o seu corpo e beber do suco que representa o seu sangue. A cruz é uma restituição. Deus restituindo tudo aquilo que você perdeu. Deus restituindo saúde, alegria, paz. Deus restituindo a unção nele na sua vida. Restituindo aquilo que foi perdido no Éden.
a intimidade, a companhia de Deus, a liberdade, o livre acesso que o homem tinha todos os dias. As árvores, como eu ministrei, agradáveis à vista, que Deus te deu para você contemplar. Deus te deu uma família para você contemplar, filhos para você se alegrar com eles, uma conta bancária para você olhar para sua conta e falar: que maravilha essa conta bancária. Contemplar árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Deus tem tudo isso para você. Uma família abençoada que serve ao Senhor. Deus tem uma empresa que vai prosperar porque você está lá. E a unção de Deus está com você. Amém? E Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Deus te deu autoridade. E Deus, Ele quer que você olhe então para a sua família e se alegre. Se alegra com a sua esposa. E você vai olhar para a sua esposa e falar como ela é agradável à vista. Você vai olhar para o seu marido e vai dizer como ele é agradável à vista. Não é assim? Amém? Você vai se alegrar com seus filhos servindo ao Senhor. Vai se alegrar com seu casamento. Então, Deus tem uma vida prazerosa para você. Não estou dizendo que você não terá aflições. No mundo teremos aflições. Teremos lutas. Teremos prejuízos. Tivemos prejuízos. Mas dentro de você tem paz, tem alegria, tem prazer. Mas Deus diz para mim e para você que Ele irá nos restituir tudo aquilo que perdeu. Amém? E esse texto que nós lemos era aproximadamente o ano de 715 a.C. Lá no Reino do Norte, os irmãos sabem que foram divididos, depois da morte de Salomão. 10 tribos foram para o Reino no Norte, cuja capital era Samaria, que se tornou samaritanos. 2 tribos ficaram no Reino do Sul, Judá e Benjamim, da onde vieram os judeus. E no ano de 722, 7 anos antes que nós lemos aqui, o povo de Israel, que era a tribo do norte, a maioria, os assírios, já tinham perseguido, saqueado, roubado, né? Já tinha dispersado, exilado. E agora estava chegando o tempo do Reino do Sul. Eles estavam quase passando por um momento de exílio. E aí, nesse tempo, o povo, do ponto de vista espiritual, estava entrando em profunda decadência. Os reis daquela época já tinham permitido, já tinham misturado, estavam adorando outros povos, estavam se esquecendo de Deus. E aí o inimigo, os assírios, estavam roubando eles, perseguindo eles. Eles estavam vivendo um tempo de angústia, um tempo de escassez. E aquele tempo havia muita injustiça social, exploração dos pobres, corrupção, opressão. Sabe, e esse cenário de decadência política, espiritual, o povo estava sendo levado tudo aquilo que era deles. Estavam com medo, estavam com síndromes de pânico, depressão. E aí o Senhor levanta o profeta Isaías para profetizar, dizendo: este povo é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas de prisão. São postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo. Mas ninguém está dizendo: restitui. Ou seja, Isaías estava dizendo para aquele povo: vocês estão sendo roubados, estão sendo presos, maltratados, estão levando a sua alegria, a sua paz. Vocês estão ficando doentes fisicamente, na alma.
E vocês estão achando que isso tudo é normal. Vocês estão aceitando isso, aceitando uma vida medíocre, aceitando uma vida ruim, de perdas, prejuízos, pós-prejuízos. E ninguém está clamando por restituição. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, gente, acorda, clame por restituição. Ninguém está dizendo restitui, Senhor. O povo estava vivendo desta maneira. Mas hoje Deus vai colocar no seu coração uma revelação, junto com um clamor, dizendo: Senhor, restitui na minha família, restitui meu ministério, restitui a nossa equipe de louvor, restitui, Senhor, liderança, restitui, Senhor Jesus, alegria no meu casamento, restitui a minha empresa que está falindo, restitui o meu cargo, talvez que perdeu, a minha posição, a alegria, restitui a autoridade, os dons espirituais. Há muitas coisas para ser restituídas. Tem pessoas que não sonham mais, estão vivendo em prisões na sua alma, na angústia, no medo, e vão vivendo dia após dia após o outro, sem expectativa nenhuma da vida, sem esperar nada de Deus. Os seus sonhos se perderam. É preciso restituir sonhos. É preciso restituir a visão, para você voltar a olhar para o Senhor e perceber o que Ele está fazendo e irá fazer nas nossas vidas, na nossa igreja, na sua vida, amém? Quando você tem visão, você tem um norte, um rumo, alegria para continuar caminhando. Você não para quando você enxerga algo. Uma vez um homem quis ensinar uma lição para o seu filho, pegou alguns cachorros de caça, e aí ele pegou um primeiro, deixou os outros lá no canil. Pegou uma lebre, segurou a lebre, segurou o cachorro, ele cheirou a lebre, viu ela, soltou, contou até 10 e soltou esse cachorro. Ele saiu disparado em direção à lebre para poder pegá-la. E aí ele soltou os outros 10 cachorros. E aí saiu aquela cachorrada, né, latindo. Mas só um que viu. Os 10 chegaram uma hora que eles pararam. Eu acredito que, né, na linguagem deles, olharam um para o outro e falaram assim: por que nós estamos correndo? Não sei, eu vi um correndo, os que tem um latido, estão correndo também. E aí eles voltaram para trás. Mas o que viu não desistiu até encontrar. O que falta muitas vezes para mim, para você, o que falta nas nossas vidas é visão, revelação. O que o Senhor está fazendo, aonde Ele está nos levando. Sabe, queridos, Ele está nos levando a conquistar uma grande igreja, a experimentar do avivamento dos últimos dias, a ver milagres acontecendo, curas, sinais e prodígios, células sendo multiplicadas, sabe, 2 cultos cheios, uma equipe de louvor maravilhosa, não só uma equipe, mas 2, 3, um para cada culto, aleluia, um prédio grande, amplo. O Senhor quer nos levar a viver coisas maravilhosas. A cada semana visitantes novos, pessoas chegando e permanecendo. O Senhor quer levar eu e você ao nível de graça, de unção de vida, de unanimidade e amor, a viver uma vida imersa em uns aos outros, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, abençoando uns aos outros, amém? Deus quer levar a nossa igreja ao nível de prosperidade, para que nós venhamos ter excelência em tudo que nós fizermos, amém, queridos? Por isso o Senhor vai hoje, em nome de Jesus, começar a colocar visão no seu coração, revelação, para você clamar dizendo: Senhor, faz de novo como o Senhor fez no passado. Não no passado aqui, no passado de milhares de anos. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quantos estão comigo? Diz amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Fala assim: Senhor Jesus, restitui na minha vida. O Senhor está esperando pessoas que se levantem e clamem por restituição. É isso. Os profetas, eles sempre profetizavam como
o Senhor estava dizendo. E tinha um costume, né? Alguns usam isso hoje. Às vezes eu profetizo aqui, mas eu não uso a embalagem que usava no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Ou eis que te digo. É uma embalagem que era usada. Mas a palavra profética, ela aquece o coração. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, uns viraram para os outros quando eles estavam ceando, e eles falaram: por acaso nosso coração não ardia enquanto ele ministrava a palavra? Quando o Senhor fala com você, seu coração é aquecido. Amém? E o profeta estava dizendo naquele tempo: ninguém está clamando por restituição, ou seja, o Senhor quer restituir, o Senhor quer fazer, mas as pessoas estão acomodadas, acostumadas com aquilo que é ruim, com a perda, com a frieza, e acha que servir a Deus numa frieza é comum, e pensam que a frieza espiritual faz parte, ou que a intensidade é para novo convertido, que a fome é para novo convertido, e pessoas velhas na fé não têm mais fome. Um maior equívoco e mentira e sofisma do diabo. Isso está dizendo para você: não é normal. Não é normal. Porque nós somos chamados para viver uma vida cheia do Espírito Santo, em novidade de vida. Chega de dar testemunho de ano passado, apesar que tem apenas um mês e pouquinho, mas já é muito. Chega de dar testemunho que no ano de 2000 e tanto, não é? 2015, 2018, 2019, o Senhor fez isso na minha vida, na minha casa. Não! Dá o testemunho de ontem, de hoje pela manhã, porque há um frescor do Espírito. Ele fala em todo o tempo com você. Ele quer falar pela manhã, mas também ao entardecer. Ele quer abrir os seus olhos para que você o veja, o contemple. Quando eu falo de testemunho, não é apenas testemunhos gigantes, né? Coisas maravilhosas, não. É aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Precisa ter novidade de vida e um frescor da unção no nosso meio, onde homens e mulheres se levantam cheios do Espírito, com intensidade no coração, com fervor, para servir a Deus. Ele diz em Hebreus 1:7 que Ele faz os seus anjos ventos, mas dos seus ministros labaredas de fogo. E Ele também diz que não seja vagaroso no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito servindo a Deus. O fervor nunca é demais. A intensidade nunca é demais. A oração nunca é demais. Nunca você vai orar ao ponto de falar: extrapolei, exagerei na intensidade. Não há limites. Precisamos de ser intensos, porque é isso que traz o avivamento. É isso que traz o poder de Deus. Olha, eu não entrei ainda nos tópicos, mas é o que está no meu coração agora. Eu creio que o Senhor está mudando essa palavra, pelo menos por enquanto. Porque o Senhor quer fazer algo extraordinário no nosso meio. Deus, Ele tem uma urgência no seu coração de fazer algo, de salvar pessoas. Não que Ele tenha pressa, Ele nunca tem pressa, mas Ele quer fazer. Mas Ele espera que homens e mulheres se levantam com um desejo profundo de ver a nossa geração sendo transformada, de ver pessoas sendo alcançadas, de voltar a chorar pelos perdidos, de olhar para o enfermo e ter compaixão dele. Que o Senhor venha levantar em nossos corações uma santa expectativa, um desejo profundo pela manifestação da sua glória. Deus está procurando e chamando amigos. Se eu te dizer e perguntar quem foi o primeiro profeta, talvez você diria Samuel, Abraão, não sei. Mas muitos não falariam Abraão, eu já falei a resposta. O primeiro profeta foi Abraão. O próprio Deus disse para ele orar pelo povo de Abimeleque, porque as mulheres eram estéreis. Ele disse assim: Abraão, o meu amigo, ele é profeta,
Peça a Ele para orar e o seu povo será curado. Precisamos ser chamados de amigos de Deus. E o Senhor já também diz em Lucas, já não vos chamo de servos, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor está fazendo. O patrão, muitas vezes, não fala para o funcionário o que ele vai fazer, quais são os planos. Ele só passa a meta do dia. E é muito ruim você construir algo sem saber a planta. Geralmente o pedreiro, aquele que executa e não tem a planta. O engenheiro tem, o mestre de obra às vezes tem. Ele tem ali a maquete pronta da casa, do edifício, pintado, tudo prontinho, bem acabado. Quando você enxerga primeiro aquilo que já está pronto, você constrói paredes com alegria. Você constrói tijolos com alegria, porque você viu como vai ficar no final. Mas se você não vê, a cada dia amanhã você vai levantando um tijolo, sem ver a obra pronta. Sabe, Deus quer te mostrar o futuro, aonde Ele vai, o que Ele vai fazer. Se você enxergar, você vai construir hoje a obra, edificar a obra com alegria, com motivação, porque você vai ver a obra pronta, aleluia. Deus vai mostrar para você coisas maravilhosas e aonde nós vamos chegar no final deste ano. O quão será rápido e uma mudança brusca, uma mudança extraordinária no nosso meio. Uma mudança que vai virar a chave, que vai assustar pessoas e pessoas ficar assombradas dizendo por que foi tão rápido assim, o que aconteceu, ninguém vai saber explicar. É porque chegou o tempo da restituição. Restituir 5, 6 anos em um só, em nome de Jesus, amém? Primeiro, o Senhor quer restituir a sua saúde física. Aleluia! Na Bíblia, na versão A Mensagem, achei que eu tinha trago ela, eu confundi, eu trouxe outra. Mas a mensagem diz assim: vocês olharam muito, mas nada enxergam. Ouviram tudo, mas não prestaram atenção em nada. Em Isaías 42. O Senhor quer despertar você, para você ouvir e perceber, para que você olhe e enxerga com os olhos da fé, em nome de Jesus, amém, queridos? E aquele povo então estava vivendo de muitas doenças crônicas, doenças das quais os médicos falavam, olha, só Deus agora, nos dias de hoje, não é assim? E se o médico falar isso para alguém hoje, ele fica desesperado. Eu não deveria ficar, devia ficar alegre, já que é só Deus, então aleluia, então está tudo certo, não é assim? Porque a nossa confiança está nele. Deus não é contra os médicos jamais, nem contra medicamentos. Os médicos dão apenas o diagnóstico, constata aquilo que é fato. Mas a verdade é o que diz na palavra, que você foi curado. Amém? A verdade é o que o médico dos médicos diz a nosso respeito, que Ele já nos curou na cruz do Calvário, e toda enfermidade é ilegal na nossa vida. Amém, queridos? Nós devemos entender o seguinte, que na cruz Ele nos restituiu a nossa saúde. Isaías 53:5 diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Olha que poderoso, irmãos. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade vai além do pecado. Iniquidade é uma prática constante. É um estilo de vida repetitivo. É um caminhar que desagrada a Deus. E era assim que nós vivíamos. Era assim que nós éramos. Estávamos desta forma. Éramos inimigos de Deus. Éramos filhos da ira. Sem Deus no mundo, como diz Efésios 2.
Mas Ele, sendo rico em misericórdia, com muito amor que nos amou, nos salvou por meio da graça. Não foi de graça, custou um preço muito alto, mas te deu gratuitamente. Aleluia. Ele foi moído por causa das nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz, o castigo que era para nós, Ele levou na cruz. Pelas suas pisaduras, cada uma delas, as 39 chicotadas em suas costas, os cravos em suas mãos e nos seus pés, uma coroa de espinho perfurando o seu crânio. Tudo isso para trazer cura, restauração, alegria. A salvação, ela é um pacote. A palavra salvação no grego é sozo, que significa ser salvo de todas as coisas que é contra a palavra. Ser salvo da ira, ser salvo da doença, da miséria, ser salvo do medo, ser salvo da angústia, da enfermidade emocional. Amém? 1 Pedro 2,24 também diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Nós morremos para o pecado, mas pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Aleluia. Acho poderoso porque o Senhor disse que o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai. E Ele falou para os fariseus que eles darão conta no dia do juízo de toda a palavra frívola que eles falarem. Alguém religioso, por algum momento, por alguns instantes, ele pode até se mostrar quem ele não é. Ele pode até mostrar ser uma pessoa, colocar uma máscara, e aí ele ocultar tudo que está dentro dele. Mas em algum momento, quando ele estiver desprevenido, quando ele estiver com outras pessoas, em algum ambiente, em algum momento, as palavras denunciarão o que está no coração. Se tiver soberba, a soberba vai sair. Se tiver amargura, a amargura vai sair. Se tiver medo, incredulidade, ela vai sair por meio de palavras em algum momento. Porque a boca fala que o coração está cheio. Não tem como segurar. Você conhece uma pessoa pelaquilo que ela fala. Constantemente. Se ela fala, você percebe o que está lá dentro. Mas a boa notícia é que Ele nos deu o coração transformado, de carne. Está nos mudando de dentro para fora. Porque essa é a mudança de verdade. E aí chegará um momento que nós estaremos tão cheios do Espírito, que quando você abrir a sua boca, sairá perdão, alegria, paz. Não vai sair outra coisa, porque você está se alimentando disso. Tudo que você come, uma hora sai para fora. Primeiro o natural, mas também o espiritual. O que entra, sai. Se está entrando palavra de Deus, vai sair vida, presença, poder, alegria, salvação, cura, milagre, palavras de bênçãos, não é assim? Por isso, se encha da palavra, encha-se do Senhor. No Salmo 103, versículo 1 ao 3 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Seu coração vai sair cheio de alegria e de louvores no seu coração. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas iniquidades. Perdão, enfermidades. Aleluia. Ele que sara todas as suas enfermidades. Glória a Deus, querido. No período da escravidão lá do povo egípcio, do povo de Israel que estava lá no Egito,
430 anos sendo escravizados, vivendo, trabalhando, na verdade, né? Um trabalho forçado, insalubre. E aí, muitos deles estavam cheios de doenças, carga pesada, não tinha horário de trabalho, trabalhavam constantemente sob pressão e chicotadas. Eles se tornaram um povo fisicamente debilitado. Havia muitos enfermos sobre eles. Alguns mancavam, outros problemas de audição, outros problemas de visão. Alguns tinham dores fortes na coluna, outros tinham problema nos rins, outros tinham doenças e feridas abertas nas suas costas, cicatrizes mal fechadas e mal curadas. Mas sabe o que o Senhor fez de um dia para a noite? Em um dia, no Salmo 105 diz: então fez sair o seu povo com prata e com ouro. Eles eram escravos, mas saíram com prata e com ouro. E entre as suas tribos não havia um só inválido. No momento que eles comeram do cordeiro, colocaram o sangue nos umbrais das portas, a cura veio sobre todo o povo de Deus. Deus restituiu em um dia a saúde, o vigor, sobre todos os povos que vieram, estavam sendo, debilitados durante 430 anos. Desde criança já eram escravizados. Quantas pessoas estão com doenças na alma, não conseguem liberar perdão, não conseguem olhar para o outro com bons olhos, está com o coração manchado sobre alguém ou sobre uma instituição. Está manchado porque outros falaram, está manchado porque os seus olhos em algum momento não foram bons, não conseguiu extrair o melhor do outro. Estão cheios de prisões na alma, de angústia. Tem pessoas que estão doentes fisicamente, mas quando nós comemos do Senhor, não há nenhum inválido, nenhum doente. O Senhor vai restituir a sua vida financeira, a sua alegria. Você crê nisso? Mas um pouquinho para frente, no Salmo 107, versículo 18 e 20, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhe a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que eras mortal. O Senhor vai restituir hoje toda a sua vida, a sua saúde. Amém? Esse ano você vai esbanjar saúde. Esse ano você vai dar testemunho da sua cura. Amém, querido? A sua cura já começou a acontecer. Se você tem algum caroço, alguma doença, algo, presta bem atenção. Alguma pressão alta, talvez seja diabetes. Você já tem um diagnóstico. Esse mês, volte ao médico. Faz o exame de novo. Eu creio que você vai ser curado hoje. Eu creio que você está sendo curado hoje. Faz isso, vai lá, faz o exame de novo. Logo você sair, Deus vai curar você. Não importa qual é a doença, Deus vai curar você hoje. Amém? Você crê nisso? Quantos lembram de Jó? Jó, ele estava coberto de úlceras. Todo o seu corpo, a sua carne, as suas feridas abertas. Jó 33, 25 diz: sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os seus dias da juventude. Jó coçava as feridas com caco de telha. O seu corpo todo aberto, bicho, mosquito estava já pousando nas suas feridas. Bicho já estava começando a comer, e estava fedendo. A Bíblia diz que Jó estava fedendo. A dor era terrível.
Os seus amigos ainda pioravam a situação com acusações. Mas Deus restituiu a saúde de Jó. Diz que a carne dele robustecerá. E com o vigor da sua infância, ou seja, ele teve a pele dele depois da restituição como pele de bebê. Diga aleluia. Não só sua saúde, mas Deus restituiu toda a sua vida. As filhas de Sara, como diz a palavra, terá também restituição, rejuvenescimento. Amém, queridos? Eu fico maravilhado com algumas pessoas, algumas irmãs, você olha para elas e fala, parece que não envelhece. Não é assim? Cadê o Rodrigues? Olha para o Rodrigues, parece que tem a mesma idade, sempre, nunca fica velho. A nossa cor favorece, né? Aleluia. Deus vai restituir a sua saúde, o seu físico, até mesmo as rugas vão embora em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai restituir a sua saúde da sua alma. Olha o que diz a palavra. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas de prisão, ou seja, presídio. Mas a palavra interessante de Deus, quando ela fala sobre caverna, ela está falando de um estado emocional debilitado, problemático. Assim como nós vemos Elias, um grande profeta, depois de ter vencido 400 profetas de Baal, uma mulher, esposa de um rei que estava completamente envolvido com o pecado. Essa mulher liberou uma palavra de morte. E ele então entrou em profunda angústia. Foi se esconder em uma caverna e pensou que só restava ele. E Deus então abriu sua visão e disse, tem mais 7.000 homens que não se corromperam. Mas Elias pediu para si a morte. Alguém que queria fugir da morte foi para a caverna e queria morrer. Incoerente, confusão mental, depressão. Alguns psicólogos hoje, né, Francelena, poderia diagnosticar ele com depressão, pedindo para si a morte. Não queria nem comer e nem beber. Caverna. O povo estava em caverna, escondido, isolamento, desânimo. Quantas pessoas que estão se isolando na vida da igreja, estão sem forças para cultuar a Deus. Nos domingos vem o abatimento, estão presas nas suas casas, casas de prisão, presas em casa, e não conseguem ir para uma célula, não conseguem ir para um culto, não conseguem às vezes nem trabalhar, estão com a sua vida emocional completamente debilitada, síndrome do pânico, medo, angústia, crises de ansiedade, sem forças para lutar, sem esperanças, se sentindo derrotado e derrotada, sem autoestima, sem alegria. Estão presos em cavernas e em casas de prisão, prisão dentro delas. Não tem mais esperança, não sonham, não ver. Sempre tem uma palavra de pessimismo, nunca enxerga o bom, só enxerga o ruim. Sempre acha que o ruim está o perseguindo e chegando até ele. Mas é tempo de restituição. Imagina um pássaro olhando por uma grande paisagem, mas não consegue ver mais. Está preso. Nem força para voar teve, porque nunca aprendeu a voar. Já nasceu enjaulado, preso. Tem pessoas que estão assim. Veio de um histórico familiar, de ano após anos, e aí ele não se converteu, encontrou uma religião evangélica, não teve novidade de vida, experiência com Deus, não mergulhou fundo na graça, no amor, não experimentou da alegria profunda, e aí ele passa a viver uma vida enganada, achando que ser cristão é isso.
Ir para um culto, sentar numa cadeira, ir para uma célula, e aí vai, e não tem nada de vida, de alegria, de esperança, de intimidade, de novidade de vida, experiências, revelação, alegria que transborda da alma, uma alma curada, uma mente sóbria, a mente de Cristo, prazer em abundância. Não acorda sorrindo. E aí ele pensa que a vida é assim, como um pássaro que nunca voou. Mas Deus vai restituir, vai quebrar tudo isso, vai fazer você aí ter uma experiência de novidade de vida, e você vai enxergar a vida cristã de uma maneira completamente diferente do que você tem enxergado, talvez. Tem pessoas que ainda não mergulhou fundo, não experimentou o Santo dos Santos. É o cachorro que não viu a lebre. Quando ele cansa, ele para e volta para trás. Nunca alcança o alvo. Mas Deus está restituindo almas nesta noite. Amém? A sua alma é importante. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Não despreze a sua alma, ela é importantíssima. A sua mente, as suas vontades, as suas emoções, é todas para glorificar o Senhor. Amém, queridos? Porque você é carne e tem sentimentos, e não pode negar às vezes o que sente. O sentimento insistente que vem no seu coração, às vezes você não tem como negar, ele existe, ele está lá. Mas Deus quer transformar isso, quer mudar um sentimento ruim, de desesperança para esperança, de tristeza para alegria. Quantos estão compreendendo, entendendo a palavra do Senhor? Quantos creem nisso? Saúde emocional, saúde na sua alma. Deus chamou você não para viver em trevas, em cavernas, mas para sair dela e experimentar a luz. Assim como Elias comeu daquela comida e caminhou 40 dias, 40 noites, você vai experimentar do poder de Deus, da palavra, da unção, e você vai caminhar e não vai se cansar. Amém, queridos? Salmo 126, versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia! Vai ser essa a sua descrição. Vai ser isso que vai sair do seu coração. Quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Amém, queridos? Qual foi a última vez que você fez festa? Qual foi a última vez que você acendeu uma churrasqueira e foi comemorar com seus amigos daquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Qual foi a última vez que você fez um almoço para festejar e chamou pessoas? Amém? A nossa vida deve ser uma festa, aleluia, queridos. E me chama quando você for fazer. Eu quero festejar junto com você, aleluia. Não esqueça de mim, amém? Terceiro, Deus quer restituir a sua vida financeira. Aquele povo foi roubado e saqueado. Roubaram o ouro e roubaram o prata. Roubaram a dignidade, roubaram a esperança, roubaram. Nos dias de hoje, talvez roubou o carro. Prejuízo que você teve. Prejuízo após prejuízo. Teve pessoas que teve milhares de prejuízo. Perdeu muito dinheiro. Na pandemia, perdeu dinheiro. Na pandemia, empresas fecharam. Clientes sumiram. Contratos foram quebrados. Na pandemia, talvez até hoje tem pessoas que têm sequelas dela. Mas Deus vai restituir aquilo que nós perdemos alguns anos atrás. Deus vai restituir a sua casa, a sua vida financeira, os seus bens materiais, amém? Mas que haja pessoas entre nós que clamam dizendo: Senhor, restitui em nome de Jesus, aleluia. Segundo Reis 8:1, vamos ler esse texto? Diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de sua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher
e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Olha o lugar que ela escolheu morar. Essa mulher sunamita, viúva, o profeta falou, vai e mora onde você puder. Mas ela foi morar no pior lugar, por causa da fome. Lembra de Abraão. Abraão, no momento da fome, desceu para o Egito, não era para descer. A mulher, no momento da fome, desceu para a terra dos filisteus. Mas está a boa notícia. Por mais que você vá para o lugar errado, Deus nunca desampara. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, lá Ele estará com você. O vale da sombra da morte foi a pessoa que foi, não foi Deus que conduziu. Abraão decidiu ir para o Egito. A mulher decidiu morar na terra dos filisteus, mas Deus estava com ela mesmo assim. Tem prejuízos? Tem. Tem problemas lá? Vai ter. Vai ter colheita ruim? Vai ter. Consequência da sua decisão errada. Mas Deus não desampara. E lá Ele move e leva de volta para o lugar da bênção. Aleluia. E ao cabo de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu ao clamar ao rei. Olha aí, era o rei Jorão naquela época. Foi clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus. Geazi era o assistente de Eliseu. Olha que interessante. O moço do homem de Deus dizendo, conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, essa é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Eu vou explicar para você. O texto já é bem explicativo, eu vou explicar ainda mais. Geazi, servo de Eliseu, estava falando para o rei Jorão. O rei falou para Geazi, Geazi, me fala os feitos de Eliseu. O que Eliseu tem feito? E Geazi estava contando. Ele falou assim, olha, Eliseu, ele restaurou um homem, uma criança que tinha morrido. E começou a falar por aí. Quando ele tinha falado que Eliseu tinha restaurado um filho, e era o filho dessa mulher, essa mulher era mulher de um profeta que caminhava com Eliseu. O profeta morreu, deixou ela endividada. Mais para frente, ela então sempre dava a sua casa para Eliseu morar num quarto. O filho dela morreu. Depois ela clamou a Eliseu, Eliseu ressuscitou o filho dela, ou seja, teve uma restituição. Restituiu o filho que tinha perdido. E aí Geazi estava contando para o rei Jorão o que Eliseu tinha feito. E Geazi estava assim, oh meu senhor, meu rei, Eliseu ressuscitou uma criança. Quando ele estava falando isso, a mulher chegou junto com a criança. Ele apontou para ela e disse, olha aí, é essa mulher que Eliseu ressuscitou o filho. E ela então clamou o rei por terras e pelas casas. E o rei restituiu ela tudo aquilo que ela tinha perdido por causa dos 7 anos de fome. E por causa, ela perdeu quando ela foi para a terra dos filisteus. Às vezes você tem perdido algo por decisões erradas. Mas aquela mulher estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Se ela chegasse um pouquinho antes, Geazi, o rei, não estaria ali. Se ela chegasse depois, um pouquinho depois, talvez o servo de Eliseu já teria ido embora, o rei também talvez teria ido embora. Ela chegou no momento certo para clamar por restituição. Ela clamou o rei por restituição da terra e da casa. Talvez tem pessoas que não têm coragem de clamar ao Senhor por restituição financeira. E não tem restituição porque não clama. Mas se você clamar, você vai ter. Continuando lendo, interrogou o rei a mulher e lhe disse, e contou tudo. Então o rei lhe deu uma ordem ao oficial dizendo, faze restituir tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora.
Irmãos, olha a graça de Deus. Ela deixou a terra e foi para a terra dos filisteus. Em 7 anos, o terreno dela parou de produzir, por causa da fome. Produzia e ela vendia. Quando ela voltou da terra dos filisteus, ela foi clamar ao rei pela restituição. Ela chegou no momento certo. O rei não apenas deu a terra para ela de volta, e a casa dela de volta. O rei disse: restitui toda a produção dos 7 anos. 7 anos de colheita que ela não teve, ela vai ter neste ano agora. Restituição 7 vezes. Aleluia. De algo que ela errou. A fome ela não teve culpa, mas ela foi para a terra dos filisteus. E mesmo assim ela teve restituição. Deus vai restituir a sua vida em nome de Jesus. Amém? É tempo de dizer para o Senhor: Senhor, restitui aquilo que eu perdi, restitui os prejuízos que eu tive, restitui, Senhor, a terra, restitui, ó Deus, o lote, restitui aquilo, Senhor, que eu perdi, traz de volta. O Senhor vai trazer de volta este ano, com juros, porque a restituição de Deus nunca é igual. Jó, quando foi restituído, a pele dele não voltou a pele de velho, voltou a pele de uma criança. A restituição do Velho Testamento era 120%. Era o 100% e mais 20% de acréscimo. Deus vai restituir, mas não da maneira que você estava. Vai ter um acréscimo sobre a sua vida, em cada uma dessas áreas. Você crê nisso? E por último, Deus vai restituir o tempo perdido. Amém, queridos? Aleluia! Fala para o do seu lado, fala: meu irmão, este ano é o ano da restituição. O tempo que o povo ficou preso espiritualmente na idolatria, afastado da presença do Senhor, sem prestar culto ao Senhor, porque o templo estava lá em Jerusalém somente. E eles então entrou em decadência. Foram perdidos, perdeu. Mas o Senhor vai restituir. Sabia que Deus não conta os anos que você não conhecia Ele? Deus conta o ano que você nasceu, do Espírito. Aleluia. Então, se alguém tem 3 anos de convertido, Deus conta esses 3 anos. Mas a graça é que o Senhor vai restituir todo o tempo perdido. Tem pessoas que ficaram anos na passividade, anos na frieza, anos sem servir ao Senhor. Mas Deus vai restituir o tempo perdido. Você vai crescer de uma maneira rápida e intensa em nome de Jesus. Você vai crescer de uma maneira extraordinária. Joel capítulo 2, versículo 23 diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Diga aleluia. Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, os anos que foram perdidos, os anos, os dias, os tempos que você viveu com o coração longe, com frieza, com fraqueza, talvez afastado da vida da igreja, Deus vai restituir este ano em nome de Jesus. Aleluia! Salmos 84, 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. A equipe de louvor pode vir também, para nós adorarmos o Senhor e clamar por restituição. Amém, queridos?
Deus vai restituir na sua família. Não é o diabo que restitui. O diabo jamais restitui coisa alguma. Quem restitui é Deus. Amém? É o Senhor. Por causa da graça. Nós não merecemos nada. Mas é Ele que decidiu restituir na sua vida. E se você não crê nisso, você não vai receber restituição. Mas se você crer e clamar por ela, a cada área será restituída em nome de Jesus.